Boa noite, pessoal. E aí, como estão? Como estão de atividades? Lembra que a Prof falou que a partir de agora todas as atividades elas vão valer ponto de certeza. Muita gente não pôde assistir a aula por causa da chuva em Campo Formoso, Filadélfia, Ponto Novo e outros locais. Teve gente que também entrou no grupo, entrou na turma depois que eu tinha passado essa atividade, a outra atividade, a primeira atividade que foi passada ainda na sala. Então não tinha como ver, nem soube dessa atividade, tudo bem também. E teve gente que fez as atividades, mas não fez tudo, né, minha gente? Tudo bem também. Primeiro encontro a gente deixa passar. A partir de agora não. A partir de agora todas as atividades elas vão valer nota. Todos os nossos encontros na plataforma, que a gente vai corrigir as atividades, esses encontros valem nota. Assim como aquela atividade no finalzinho que a Pro falou. Alguém ainda está com dúvida com relação àquelas atividades? Não, mas, né? Porque todos os nossos encontros eu falo. E fico reforçando a vocês. São 2 atividades de cada assunto. Cada assunto, no finalzinho, a Pro não passa umas atividades que vocês respondem tudo e a gente corrige no dia do nosso encontro online, mas que lá na frente, quando eu terminar a última aula, no outro dia vocês me mandam um vídeo escolhendo 2 questões de cada assunto, as que vocês mais se identificaram, as que vocês mais gostaram, sem sem estar olhando o caderno, sem estar nada. É como se fosse uma prova. Vocês podem olhar as perguntas. Pro, da primeira atividade eu quero responder a primeira questão e a terceira questão. A primeira questão eu acho, a pergunta fala a pergunta e depois começa a responder sem olhar. Como vocês sabem, dá para a gente perceber. Nesse momento agora, eu estou falando com vocês olhando só para o celular e do meu lado está o notebook com os slides, que aí a gente vai acompanhando pelos slides, eu vou lendo os slides, os pontos mais importantes e aí eu vou explicando cada um. Mas no dia da prova de vocês, vocês podem ler as perguntas, mas a resposta eu não quero que vocês leiam. E dá para perceber, vocês sabem que dá para perceber. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui sem olhar para nada. Se eu virar o olho para olhar qualquer informação, dá para perceber. E o que eu quero, gente, é que vocês leiam antes, que vocês estudem antes, porque isso é uma prova e isso vale nota. Se a prova fosse escrita, vocês não pegariam as atividades, iam ler antes, iam estudar antes, para chegar na hora e só escrever. A diferença é que vocês não vão escrever, mas vocês vão explicar sobre a atividade, sabe? A diferença é só essa, vocês não vão escrever, mas vocês vão estar explicando. Isso é o ponto. As atividades, os nossos encontros online também é outro ponto, né, que é somatório. E aí a gente fecha a disciplina, certo? Deixa eu pegar aqui umas observações que eu falei aqui. Amanhã, no nosso encontro da aula, dia 28, é essa aula gravada que eu vou enviar para vocês. Essa aula gravada é do dia 28, vou mandar para vocês amanhã cedo, que é a aula gravada. No dia 2/6 é o nosso encontro online. O nosso encontro online está marcado para o dia 2/6. No dia 2/6, a gente vai corrigir essa atividade de microbiologia que eu estou passando hoje e a gente vai corrigir de novo a atividade da semana passada, porque muita gente, tanto que quem estava participando, percebia que eu sempre voltava e perguntava às mesmas pessoas, porque parece que só fizeram 3 ou 4 pessoas as atividades. E uma turma com mais de 50 alunos, por causa dos meninos de enfermagem, os novatos, os meninos novatos de rádio, e ainda tem quem paga a pendência, quem está devendo disciplinas, porque chegou também depois do curso, quando eu expliquei essa disciplina lá atrás, então está devendo pendência. Não tem como, numa turma de 50 alunos, só 4 pessoas responderem atividade. Então, no nosso encontro online, a gente vai corrigir as atividades da aula passada e essa atividade que eu estou passando hoje, certo? Eu enviei os slides e aí depois eu percebi que eu não tinha colocado as questões. Então, eu vou falar devagarzinho aqui e aí vocês vão acompanhando no caderno de vocês as perguntas, certo? Bora lá? Bom, primeira questão, eu quero que vocês me digam o que vocês entendem por infecção. Qual o conceito que vocês possuem sobre infecção? Primeira questão. Podemos passar para a segunda?
Aí eu paro pensando que vocês vão responder. Tudo bem também, tá todo mundo assim. Segunda questão. Vou tentar falar mais devagar para todo mundo conseguir assimilar, certo? Primeira questão, qual o conceito que vocês possuem sobre infecção? Segunda questão, quais os sinais clássicos, os sintomas clássicos de infecção? O que são considerados sinais flogísticos? Explique cada um deles. Quais os sintomas clássicos? Segunda questão, vou repetir. Quais os sintomas clássicos de uma infecção? E quais os sinais flogísticos que representam e seus significados? Então, nessa questão, a Pro quer saber os sintomas de uma infecção e o que são sinais flogísticos e o que significa cada um. Quando a gente fala em sinais flogísticos, a gente percebe que são termos que são usados já na área da saúde, determinando cada uma das características. Por exemplo, quem está inchado, quem está com o corpo inchado, que a gente pega assim e afunda, a gente não diz que é inchaço, a gente diz que é edema. Então, os sinais flogísticos, o primeiro que a gente vai ver é dor, calor, rubor, edema e perda de função. Eu quero que vocês falem sobre eles e o que significa cada um, certo? Vamos para a terceira questão. Quais as principais diferenças entre infecção comunitária e infecção hospitalar? Quais as principais diferenças entre infecção comunitária e infecção hospitalar? A gente vai ver que tem algumas diferenças e eu quero que vocês me expliquem elas, certo? Posso a próxima? Próxima questão, acho que é a quarta. O que você entende sobre a CC e H? Todas as letras maiúsculas. O que você entende por CC e H? O que significa CC e H, Pro? A gente vai ver lá nos outros vídeos, que é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, certo? CC e H, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, eu quero que vocês me digam o que significa, qual a função, por que é importante no ambiente hospitalar, tudo isso, beleza? Próxima. Bom. Bora lá. Qual a finalidade da higienização das mãos? Qual a importância de lavar as mãos? Certo? Qual a importância de lavar as mãos no ambiente de trabalho hospitalar? E quando ele deve ser feito? No ambiente hospitalar, a gente lava as mãos só quando a gente vai tocar no paciente? Não. Existem vários modos, vários jeitos que quando você está no ambiente hospitalar, você tem que fazer a lavagem das mãos. Troca de procedimento, quando você pega em paciente, no mesmo paciente, mas você está fazendo 2 procedimentos. Quando você pega nos utensílios do paciente, cama, tudo isso está tudo explicando lá na questão, certo? Próxima. Quais são as principais infecções adquiridas? Explique sobre cada uma delas. Quais são as principais infecções adquiridas? Explique sobre cada uma delas. Pode a outra? Existem vários meios de transmissão de infecção. Existem vários meios de transmissão de infecção. Explique cada um deles. As meninas que eu tenho uma boca de explique, conceitue, mas tem que ser, né? Bora lá? Próxima questão. Como ocorre passo a passo uma cadeia de transmissão? Como ocorre passo a passo uma cadeia de transmissão? Uma cadeia de transmissão a gente precisa de várias etapas. O vetor, o bioagente, o reservatório, modo de transmissão. Então, eu quero que vocês me expliquem como essa cadeia, cada passo que contém essa cadeia, o modo de transmissão, ele serve para quê? O reservatório, quem é o reservatório? O que é que ele representa numa cadeia? Quem é o bioagente patogênico, certo? Eu quero que vocês me expliquem cada um desses
desses mecanismos de cadeia epidemiológica ou cadeia de transmissão, que é a mesma coisa. Podemos continuar? Pronto, fala da porta de entrada, fala da porta de saída, um novo hospedeiro. Tem no slide número, deixa eu ver aqui, não está dando para identificar, tem uma cadeia epidemiológica, vocês vão ver, e ela retrata cada um desses passos. Então, eu quero que vocês me expliquem essa cadeia e o que tem cada uma delas, certo? Bom, bora lá para outra? A infecção, ela é classificada em várias fases. Uma infecção, ou seja, a pessoa tem o sintoma, vou explicando só um pouquinho, depois lá na frente eu explico mais. A pessoa tem um sintoma, mas ela tem a doença, mas ainda não apareceram os sintomas. Lembram? Período de incumbência. Eu quero que vocês me expliquem, então, cada uma dessas fases de uma infecção. Próximo. Qual a diferença entre portadores assintomáticos e portadores sintomáticos? Qual a diferença entre portadores assintomáticos e portadores sintomáticos? E acaba. Agora a gente começa o assunto, beleza? Bora lá? Bora!